Porque Caverna do Dragão conta a história de um grupo de jovens que entra numa fenda e vai para um mundo mágico. E, na minha percepção, eu acho que isso é parecido com o que acontece contigo como ator. Quando você entra nessa fenda, nesse buraco do tempo que o cinema te proporciona, e tu vai para um mundo que mudou muita coisa em 30 anos. Tipo, Totalmente. e não somente dessa nossa cultura popular, streaming e tal. Hiperinflação, que é um tema que o Maurílio vai trazer no filme, né? A profissão da tua mãe no filme é uma remarcadora de supermercado. É uma coisa que era louca. Tipo, tu acordava com o valor de um preço de mercadoria e à noite tu ia dormir com o valor de outro. Eu queria mesmo era saber, e aí tu pode até acrescentar, Maurílio, como foi essa fenda do tempo que tu entrou? E, de certa forma, eu sempre brinco, né? Eu falo que o set de gravação é a Disney de qualquer ator. E realmente, eu acho que a gente consegue viver muitos mundos dentro de um só. Então, eu acho que isso é muito mágico. Eu falo que tudo que esse filme me proporcionou me ajudou muito a ampliar meu repertório como pessoa e como profissional. Porque desde o Walkman que eu coloquei em uma das cenas, eu nunca tinha pegado na vida num Walkman, não sabia como usar. Quando eu assisti também uma fita, quando eu vi que as coisas que o meu personagem gravava, aquela câmera também que está inclusive no pôster, eu lembro desse momento de eu pegando a câmera, eu vendo, porque eu sempre fui muito curioso. Então, acho que isso é coisa que só o cinema, só a arte consegue nos proporcionar. E eu acho que foi muito mágico, assim, para mim, Matheus, sabe? Eu falo que dentro de qualquer cenário, quando eu entrei na minha casa, na casa do Eric, e vi aquele chão vermelhão, eu falei, meu Deus do céu, todo mundo mágico, eu falei, nunca iria passar por isso, eu, Matheus. Então, acho que foi muito gostoso de viver isso. Acho que você fez uma das mais brilhantes analogias do filme, assim, eu fiquei, cara, realmente é uma fenda e é um outro mundo, né? Você entra para um mundo, para um laguna que não existe, para uma recriação de mundo que só vai existir, ele vai ficar encapsulado, né? É um 91 que ele só pertence ao filme. E ele vai ficar encapsulado para esse filme para sempre, assim, porque eles vivem esse mundo e é mágico que eles vivem de fato, assim. Você acredita piamente naqueles meninos, você acredita o tempo inteiro naquelas ações, você acredita que eles. Então, e é o mesmo que acontece no desenho, né? São jovens, adolescentes comuns que vão para um parque de diversão e nesse parque de diversão adentram para um outro mundo e naquele mundo você acredita que eles são aventureiros e eles enfrentam, tem combates, tem aventuras e você crê plenamente nisso, né? É é muito mágico e eu realmente adorei essa analogia e eu acho que eu vou até enxergar de outro modo a ideia desse encapsulamento ou essa fenda de tempo e espaço, né? Ah, eu não quero mais fazer pergunta depois dessa, pô. Agora ficou bom demais. Quero saber, tu é o mestre dos magos ou o vingador desse mundo? É uma mistura dos dois, né? Porque tem a provocação para que eles progridam, né? Para que tem sete é muito puxado, é muito duro e por outro lado também tinha ali dando as dicas do que podia acontecer. Tem uma história muito foda, eu nunca contei para ele, que no dia que foi o dia mais difícil, né? Que era a gravação do show, a gente gravou em 2 dias toda a sequência, foi uma loucura. E com 100 figurantes, pandemia, tinha que fazer testes, equipe gigantesca. Foi o maior set nosso da Filmes de Plástico até aquele momento. A gente nunca via, depois disso tivemos outros. Mas, e o Matheus, né, estava cansado, tinha filmado o dia inteiro, e aí tinha mais uma cena pequena para filmar, que é a hora que ele pergunta para o professor se ele pode trocar de música. E ele vai chamar a Cassiane. E o Matheus estava bem cansado. Aí eu fui falar com ele, ele foi, falou assim, falou, eu tô um pouco cansado. Estava gripado, né? Acho que estava uma coisa de gripe. Aí ele falou, eu tô um pouco cansado e tal. Aí eu falei com ele, tá, então a gente vai te esperar. E tava só eu e ele conversando. Aí ele olhou para mim e falou, tá todo mundo me esperando, né?
Aí eu fiz meio igual o Mestre dos Magos. Eu não podia jogar o peso para ele, mas, por outro lado, também eu tinha que dar um certo caminho. Eu falei, sim, estão te esperando, mas é você que vai definir. Se você está cansado. Aí ele virou para mim assim, perguntou, falou, não, eu dou conta. E aí foi muito bonito, porque, pô, aí ele fez a cena maravilhosa, o jeito. Ele falou, não, eu dou conta. Porque ele tinha 12 anos, sabe? Ao mesmo tempo, adolescentes, igual lá E aí você tem que ter o equilíbrio de falar, bom, esse é o caminho, mas eu não posso te levar. É você que é o... Vocês que são o protagonista, né? Eu não podia fazer nada além do que dar as instruções e tudo, mas eles que tocavam o filme estava nas costas deles. Então, acho que nesse aspecto tinha uma relação. Só que o Mestre Marco é meio sacana, né? Porque ele desaparece. Eu estava lá do lado o tempo inteiro, dando instruções. Quando eu olho aquele vídeo, a primeira vez que eu olhei o vídeo, Vilmar Martins, eu pensei, pô, tô vendo o pai dele. Será que é o pai dele? Será que é a fita do pai dele? Foi uma grande arapuca que tu me colocou. E, de certa maneira, esse filme é autobiográfico, mas não é tão autobiográfico assim quanto parece ser esses filmes. Dá pra gente dissociar essa experiência do Maurílio criador, desse Maurílio jovem que parece estar impresso no Mateus? Andam até falando que. Inclusive, tem uma amiga que ela postou esses dias sobre isso. O pai dela era o fotógrafo. A maioria daquelas fotos é o pai dela que fez. E ela estudou comigo a vida inteira. Então ela falou: você escolheu ele porque ele parecia com você na época. E eu nunca, não foi por isso. E aí eu fui pegar a foto e falei: cara, que loucura, é inconsciente. É, de como que algumas coisas a gente. Os personagens são completamente ficcionais, mas à medida do que o tempo foi passando, eu fui colocando cada vez mais as minhas histórias. E aí, então, a professora de matemática chama Carmen, aquela revista que ela pega era a minha revista, eu que era aquele garoto que estava cantando Losing My Religion. Eu comprei aquela revista anos depois para tê-la, porque já era uma imagem, uma memória que eu tinha muito boa, apesar de tudo, porque eu virei amigo da professora. A única diferença daquela cena é que eu fui pegar a revista com ela no final. Eu fui para onde ela estava dando aula no último horário e peguei a revista e ela falou comigo que ela gostava de R.E.M., por isso que ela estava me entregando a revista. Então, eu fui, de certo modo, permeando a minha vida. O Cassinho, o Cassinho tem muito meu também, porque a minha família é da congregação cristã, eu cresci sem televisão, meu pai é marceneiro, então eu acho que eu me dividi nesses personagens. Mas tinha um pouco, por exemplo, eu não gostava. Não é que eu não gostava. As músicas da Xuxa me incomodavam porque os meninos da minha idade todos gostavam. Eu queria ser diferente. Aí isso também eu levei para o Eric. Aí esse ranço que ele tem com a Cristão é uma implicância dele porque ele quer ser mais adulto, né? Eu queria também o tempo inteiro ser mais adulto. Mas eu fui misturando. E aí as coisas. E aí, não à toa, eu me coloco no filme, né? Eu me coloco em fotografias, me coloco num vídeo. Eu faço questão de colocar o vídeo por isso. E aí, fazendo essa mistura, eu coloco meu nome, Martins, num personagem, para que também se confunda as fotos, né? A foto do pai que ele olha, aquela é uma foto real. Aquela banda existiu. Aquela banda chamava Grupo Luz. E aí eu misturo tudo, porque atrás da foto está escrito Vilmar. Aí eu pego a foto e dou o nome do personagem do pai de Vilmar. Porque, no fundo, eu acho que eu só sei fazer filme assim, costurando a minha vida às histórias que eu quero contar, costurando a minha vida às fabulações que são possíveis de serem feitas ali e filmando no meu espaço. Então, eu acho que nenhum filme meu vai ser, talvez nem se eu fizer um filme biográfico ele vai ser uma verdade absoluta, porque eu acho que fabular é minha especialidade, e fabular a partir das minhas memórias, fabular a partir do lugar onde eu vivo. Então, quando eu coloco meu amigo, por exemplo, o Léo, que faz o Zena, ele é o meu melhor amigo, ele é o meu vizinho, e ele é o cara que aparece comigo
aos 12 anos de idade se abraçando no vídeo. E aí, anos depois, eu levo ele para fazer o filme, ele é um personagem. Então, essa mescla de situações, né? A Cassiane é minha sobrinha, e aí eu vou fazendo essa mistura de coisas, porque eu não sei fazer de outra forma, né? Eu acho que eu não conseguiria fazer um filme, especificamente um filme que parte das minhas memórias. É como se Eric, Cristão e Cassinho fossem pessoas do bairro que eu conhecia e anos depois eu me atrevo a contar a história deles, a partir de uma perspectiva adulta, né? Então, por isso, assim, não tem nada biográfico e, na verdade, tudo é biográfico porque tudo parte de um ponto comum, que é o Laguna, a minha vivência na escola estadual Jardim Laguna, a minha vivência ali na esquina da Rua Acácia com a Rua Imbuia, aquela casa, que é uma casa, né, que é em frente à minha. Então, essas misturas de universos, por assim dizer, que propicia essa fenda no tempo e no espaço e de criar aquele lugar específico do filme. Então, e obviamente, acaba virando um filme também que eu uso para lidar com algumas coisas que eu acho que eu não consigo lidar falando. E para isso eu uso o cinema. Então, talvez a ausência do meu pai, que morre por outros motivos, a ausência de alguns amigos, e a própria nostalgia com um bairro que já não existe mais e, né, que poucas coisas ali foram preservadas. E eu acho que o filme, para mim, é uma espécie de carta de amor a esse lugar e a esse tempo. Então, eu acho que eu ficaria, por exemplo, super feliz em fazer uma série com adolescentes naquele lugar, porque eu acho que eu poderia ainda colocar mais histórias. E no roteiro original tinha ainda mais histórias e que não caberiam no filme porque seriam difíceis de ser reproduzidas. Mas no fundo é isso, assim, essa fenda de espaço-tempo talvez seja a minha cápsula do tempo, sabe? Esse lugar onde eu consigo colocar as minhas memórias atreladas às minhas fabulações e disso sai esse último episódio. Mas tem uma rádio autenticidade que perpassa, atravessa a direção de arte, ou mesmo efeitos visuais em pós. Quando eu olhei aquele símbolo da Thaí, por exemplo, na loja do Raimundo, seu Raimundo, que a gente chama de seu, né? Seu Raimundo. Seu. Mas não é só isso. Que isso, ok, é muito zeloso, é muito cuidadoso, é muito carinhoso esse trabalho de construção de arte. Mas quando a gente vê que cada personagem se torna muito rico com isso aqui de tempo de tela, um abraço do seu Raimundo antes de se despedir, ou então o Zema vai comprar o churrasquinho e a cerveja, a mulher não bebe, a mulher não bebe. Quando você vai fazendo isso, você cria toda uma construção de autenticidade, eu acho isso muito bonito. É esse o segredo da filme de plástico? Eu acho que sim. O Gabriel tem uma frase em que eu adoro reproduzi-la, que ele fala que nenhum projeto da produtora é melhor do que o filme pronto. Nenhuma ideia, nenhum roteiro, nenhuma ideia era melhor do que o filme que foi para o mundo. E isso eu acho que vem muito desse cuidado que a gente tem com o todo, desse cuidado em que esse filme seja verdadeiro, genuíno e que de fato nos agrade, primeiro os quatro, e depois que a gente sinta confiança de colocar no mundo. Então, esses detalhes, né, que vai além de direção de arte, de fotografia, são detalhes que eu poderia escrever um livro sobre os infinitos detalhes que existem dentro do último episódio. Eles passam por isso. É quase como, no fundo, eu quero fazer um filme para agradar os meninos, sabe? A primeira validação vem deles. E todas as vezes, isso aconteceu em todos os nossos filmes, tem a sessão catarse, que é quando a gente entende que o filme está pronto, e aí os quatro assistem e falam, ok. E a gente se emociona, mesmo depois de processos, de meses, anos de processo, isso acontece. Então, eu acho que o segredo talvez venha disso. A gente se cobra muito, a gente é muito rígido um com o outro, a gente é muito rígido com os filmes.
Vocês não têm ideia de 1% do que acontece. A gente cobra em detalhes, mas isso depois reverbera, porque quando esse filme cria vida, né, quando ele vai para a tela, há sempre um orgulho. E isso em projetos muito distintos, né? A Filmes de Plástico, é engraçado que a gente acabou criando uma espécie de selo, né? As pessoas veem o símbolo e talvez seja a única produtora no Brasil cuja produtora é maior do que os diretores. A produtora é maior do que qualquer um de nós. E aí o símbolo da produtora, ele antecipa coisas, mesmo que você não tenha a menor ideia do que vem. E talvez o que ela antecipa seja uma autenticidade. O que ela antecipa seja uma forma que a gente tem, indiferente do gênero, né? A gente vai caminhando por gêneros. Tá aí agora um filme, como alguém tem chamado, né? Uma sessão da tarde oitentista, quando a sessão da tarde passava filmes com um pouco mais de dosagens altas de drama. E aí, esse filme você assiste e fala, você consegue reconhecer a produtora, mesmo ele sendo completamente diferente do Dia que Te Conheci, que é o nosso último filme, e você consegue colocar na mesma prateleira e falar, isso é um filme da Filmes de Plástico. Então, eu acho que passa por esse ponto, assim. E para mim só faz sentido fazer cinema desse jeito. Enquanto a gente conseguir, né, levar esse nome da produtora dessa forma, eu acho que eu vou seguir sendo muito feliz fazendo filmes, assim.